Muito bem, pessoal. Voltando aqui para falar de política, de poder e tudo aquilo que a gente viu na primeira parte desse módulo aqui de Ciências Sociais, módulo complementar 1. Lembrando um pouquinho, a gente estava falando sobre a relação distante, né, que a gente possui via de regra com a política. Falamos um pouco sobre as diferenças entre a macrofísica do poder e a microfísica do poder. E agora a gente vai entrar numa série de estudos mais clássicos, digamos assim, começando falando sobre o pensamento político grego. Tá? É muito comum, né, essa associação do nosso poder político com o pensamento político grego. Essa filosofia clássica, né, a filosofia política que vem da Grécia, ela serve muito ainda para nos orientar e trazer reflexões importantes sobre o exercício da política e da democracia até hoje. Então tem alguns tópicos, digamos assim, que são importantes da gente fixar, tá? Vai ter resolução de questões também nessa aula, mas é importante antes a gente pegar algumas lógicas, alguns tópicos que são fundamentais, tá? Bom, vamos lá. Platão. Tá? A gente vai ver o Platão e o Aristóteles. O Platão, ele tinha uma crítica muito grande à forma como a política era executada na sua época, e ele propunha uma forma ideal, tá, de se praticar a política. Era uma proposta utópica. Ele achava que as pessoas comuns, elas eram muito corrompidas. Aquele modelo democrático grego, ele era muito falho justamente pela falha humana, né, pela corruptibilidade do indivíduo. Então ele acreditava que era preciso construir um outro modelo de sociedade, uma outra república, tá? Que ela fosse de fato perfeita, que ela funcionasse de uma outra forma, que os políticos fossem de uma outra categoria. Então, ela se alicerçava basicamente na república, com novos políticos e com a nova relação com as leis, tá? Quem seriam os governantes dessa república? Seriam os filósofos, tá? Quem eram os filósofos na cabeça do Platão? Eram os melhores, os mais capacitados, os intelectualmente diferenciados, aqueles que conseguiam perceber os problemas da sociedade, detectá-los e trazer propostas melhores. É como se você juntasse ali a nata da inteligência para governar. Essa era a visão utópica do Platão na sua república. Já o Aristóteles, ele também tinha uma visão, digamos, utópica, também era baseada em idealismos, mas ele não era tão reacionário assim à participação popular. Ao contrário, ele achava que a política deveria ser, sim, um exercício de maiorias, que as pessoas deveriam se engajar para construir essa política. Construir essa política em torno do que ele chamava de bem comum, certo? O que é que a política vai fazer? Vai encontrar sínteses, vai encontrar o que é bom para todo mundo. As pessoas juntas vão se agregar democraticamente e escolher o melhor destino para uma sociedade. Lembrando que existem tipos de governo, né, que o Aristóteles se dedica muito a isso, mas que esses tipos, né, essas formas puras, elas podem se degenerar. Por exemplo, vamos pensar aqui em 3 situações onde uma forma pura de governo se degeneraria. Você tem a monarquia. O que é a monarquia? É o rei gerindo o Estado para o bem comum. Tá? Sempre essa perspectiva aqui do bem comum. A gente não pode esquecer isso, é fundamental. A forma pura está sempre ligada à prática do bem comum no Aristóteles, independente de ser monarquia, democracia, aristocracia. Tá? A degeneração da monarquia seria a tirania.
Na tirania, o monarca ele não iria gerir a política para o bem comum, mas para o seu próprio interesse. Então, a degeneração da monarquia seria a tirania. Do mesmo jeito acontece, por exemplo, na aristocracia. O que é a aristocracia? É o governo de poucos, tá? Geralmente uma família, um grupo, que seja. Mas não é a totalidade da população que tem o poder político. Se essa aristocracia governar para o bem comum, seria uma forma pura dentro da visão aristotélica. Qual é a degeneração da aristocracia? Seria o que o Aristóteles chama de oligarquia. Que aí, esse grupo minoritário, ele ia governar, mas não para o povo, não para o bem comum, mas para os seus próprios interesses. Então, essa é a degeneração. Por fim, a república, tá? Que é o que é a república? É a coisa pública. O que é público é de todo mundo, é democrático, pertence a todos. Se essa república for gerida para o bem comum, é uma forma pura e uma forma válida de governar na visão do Aristóteles. Mas a degeneração disso é o que a gente pode chamar de demagogia. O que é a demagogia? Demagogia. Você diz que é de todos, mas na verdade pertence ao próprio grupo que governa. Pertence a poucos. Você diz que isso pertence... O Brasil pertence a todo mundo, mas na verdade ele funciona para grupos específicos. Essa seria a degeneração da coisa pública. O desvio do que é público para grupos particulares. Aquela confusão entre o público e o privado seria uma degeneração. Tá? Importante lidar com isso. O Aristóteles também falou sobre poder. Tá? Na sua vasta obra, ele também fala sobre poder. E para ele tem alguns tipos aí de poder que são relevantes na sociedade. Eles são definidores, digamos assim. Você tem o poder econômico, né, que é aquele que se impõe pela força do dinheiro. Você tem o poder paternal, que é um poder natural do pai para o filho. Tá? O pai tem o poder de propriedade sobre o filho, na visão do Aristóteles. Um terceiro poder é o poder marital do homem sobre a sua mulher. Né? Não é a sua companheira, não é a sua esposa, é a sua mulher. Ela pertence ao homem, inclusive com atribuições serviçais. Tá? Não é apenas uma... Aliás, é muito menos uma relação afetuosa. É muito mais um controle de propriedade. E tem o despotismo, né, que é o poder, de fato, autoritário, tirano, controlador. E aí são os ditadores, são aqueles todos que abusam do seu poder de alguma forma. Então, esse daí é o esquema básico assim, para a gente entender a visão tanto do Platão como do Aristóteles. O que é que o Platão e o Aristóteles têm em comum? Tá? Eles têm uma visão utópica da sociedade. Tudo isso que eles escrevem aqui é o que eles gostariam que o mundo fosse. Que o mundo fosse uma república governada pelos melhores, que o mundo fosse participativo, democrático e que houvesse sempre a escolha voltada para o bem comum. Aí surgiu um cara que rompeu com toda essa lógica, que é o Maquiavel. O Maquiavel ele trouxe uma nova visão. Ele fala o seguinte, olha, não adianta eu escrever o mundo sobre como eu gostaria que ele fosse. Eu preciso dizer como o mundo é. Tá? Isso, por muitas vezes, né, assim, o termo maquiavélico, ele é usado como algo negativo. Ah, você está sendo muito maquiavélico. Você está sendo muito manipulador. Você é malvado. Né? Basicamente, esse é o resumo que se faz. Mas o Maquiavel, ele não escreveu
pensando em orientar os tiranos. Ele escreveu nos prevenindo sobre como os tiranos agem. Essa é a grande diferença. Entender as estratégias daqueles que abusam do poder. E aí é ver a realidade nua e crua como ela é. É realismo e é utilitarismo. Ele bate de frente, por exemplo, com a ideia do bem comum. Mas o que é o bem comum? Como que a política vai gerir o bem comum, como se dizia lá no Aristóteles, se não existe um bem comum? O que seria o bem comum? Né? Aí lembre-se dos discursos demagógicos, né? Aquela figura bem caricata, assim, eu vou trazer saúde, educação, segurança, cultura. A depender do grupo social que você faça parte, muda-se a perspectiva sobre isso. Tá? Se eu sou um empresário do ramo dos planos de saúde, qual é o meu interesse na saúde pública? Se eu sou um empresário do ramo da segurança pública, eu vendo muros altos, cercas elétricas, câmeras de vigilância, alarme, radar, sensor, por que eu vou querer uma sociedade segura? Se eu ganho com a insegurança. O que é o bem comum, afinal? E aí o Maquiavel, ele quebra essa castanha e ele fala, não tem o bem comum. A política é disputa por poder e é disputa por acessos para o seu grupo, para a sua classe, para os seus. Então, quando você escolhe, se organiza, se manifesta, você está fazendo a defesa de uma perspectiva. Esse bem comum, utópico lá no Aristóteles, ele pode ser muito bonito, mas de fato ele não existe. Nada do que você pense aí vai ser o bem comum. A paz mundial. Nem ela, meu amigo. Nem a paz mundial vai ser um bem comum, porque existe, por exemplo, a indústria bélica. O que seria da indústria bélica sem uma guerra? Como que a indústria bélica ia operar no mundo em que existe a paz mundial? Então tudo isso é muito relativo, infelizmente, né? Seria muito legal se a utopia aristotélica funcionasse, mas o Maquiavel foi importante para quebrar um pouco essa castanha. A política é poder, disputa por poder. E isso é fundamental, é uma visão mais pragmática, digamos assim, tá? Uma outra perspectiva que eu queria que vocês conhecessem também, para além do Maquiavel, é a de um sujeito chamado Laboete, tá? Ele fala um pouco sobre a chamada servidão involuntária, tá? Basicamente é o seguinte, lembra que eu falei para vocês sobre os limites da liberdade, né? Esse pensador, esse filósofo aqui, ele faz uma espécie de ode, né, de apologia à liberdade. Ele acha que a gente deve se rebelar contra as situações do mundo. A gente não deve aceitar tudo que nos é colocado. E filosoficamente ele traz reflexões muito interessantes sobre o assunto. Ele diz que só existe 2 tipos de servidão em que você serve de modo involuntário, que você de fato não tem como se safar daquela situação, que é no caso da escravidão, aí realmente não tem jeito, você está escravizado ali e acabou-se. O que você pode fazer no regime de escravidão? Né? E a guerra. A guerra também é algo que se impõe sobre a realidade e você teria que deserdar, fugir. Aqui no Brasil, por exemplo, você teve resistências, né, tanto à guerra como à escravidão. A formação de vários quilombos, por exemplo. Né? Povos ali conseguiram fugir dos seus senhores, mas sob o risco de perder a própria vida. Se esses quilombos eram encontrados também, é um risco que se corre. Tirando isso, segundo Laboete, você sempre pode escolher. Você sempre terá o seu poder de escolha. Importante pensar nisso, por mais que seja uma abstração filosófica, nos traz algumas reflexões sobre o nosso poder.
né? Que a gente, em alguma medida, tem um limite, tem a possibilidade de resistir, né? Lembra lá do tópico anterior do Foucault. Se há poder, há resistência. Isso é uma reflexão importante para nos ilustrar. Poder e capital, tá? Isso também é importante pensar no mundo de hoje, né? Pensar no capitalismo. A gente vive num momento recorde da riqueza mundial, tá? Nunca o mundo foi tão rico. Nunca o mundo produziu tanta riqueza, teve tanto recurso, tanta tecnologia, tanta abundância, tanta exploração de recursos naturais. Mas ainda é um mundo extremamente desigual, ou cada vez mais desigual, né? A fome voltando a assolar vários países, como o Brasil, por exemplo. O Brasil que tem aí cerca de 40 milhões de pessoas com insegurança alimentar, não tem todas as refeições do seu dia, né? E aí vem o nosso poder. O questionamento dos de baixo, né? Aquele poder que ele é imanente, que ele está em todo lugar. Como que a gente vive num mundo assim, né? Como que você vive num mundo em que você tem um celular mais moderno, mas você ainda tem problemas milenares, como comer. A gente não está falando de distribuição de tecnologia, a gente está falando de distribuição de alimento. O mundo bate recorde de produção de alimento. Não falta comida, tá? Mas esse acesso à comida ele está condicionado a uma relação do mercado, do capital. Então é importante entender também como o capitalismo é muito poderoso, nós também somos, mas existe aí um desbalanceamento incrível entre as duas coisas, tá? Por fim, vou aqui falar de um tópico que a gente vai explorar bastante no próximo módulo, tá? No próximo módulo, a gente vai continuar falando sobre poder, sobre política, mas eu queria que vocês entendessem só uma coisinha antes da gente fechar este módulo aqui. Já já vamos para a resolução das questões, tá? Primeiro, lembra que eu falei que para a sociedade funcionar, ela tem que ter o poder, mas tem que ter a legitimidade? Tem que ter a crença? Na filosofia é como se fosse o seguinte: nós todos aqui, ao nascermos, assinamos um contrato, tá? Esse contrato é o contrato social e ele tem uma série de normas, uma série de regras, algumas explícitas, outras implícitas. Algumas a gente sabe que assinou, outra a gente não sabe que assinou, mas é um poder que se exerce. Se exerce pelas leis, pelas instituições, pela moral, tá? Mas nos faz obedecer e viver sob, melhor dizendo, as regras desse contrato. É um poder aplicado pelas instituições, né? Como eu falei, família, escola, polícia, Estado, executivo, não sei o quê. Tudo isso está aqui ordenando que a gente viva dentro da regularidade. Mas existe também o poder moral, o julgamento do outro, a coerção social. Esses micropoderes também condicionam o nosso comportamento. É aquela história, uma metáfora, né? Tem uma guarita ali. Você nunca viu o guarda. Você nem sabe se de fato tem um guarda lá dentro. Mas a presença da guarita faz com que você haja diferente ao passar por ela. Você vai pagar o preço de duvidar se lá tem ou não um guarda? A sociedade é mais ou menos assim. A gente não precisa ser efetivamente monitorado toda hora. Basta que a gente acredite que estamos. Então, a gente sai desse justnaturalismo, né, que é o estado de natureza, onde a força, os sentimentos, os instintos predominam, e a gente assina o contrato social. Vivemos em sociedade, estamos sob uma série de regras, normas e condutas, padrões de comportamento, padrões morais, éticos e tudo isso que a gente já sabe, ok?
Bom, vamos lá, hora de colocar em prática tudo que a gente discutiu aqui, hora de responder questões, tá certo? Vamos começar aqui com a primeira falando sobre o Maquiavel. Vamos lá, diz o seguinte, para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Olha só o nível de pragmatismo, de realismo que o Maquiavel chega, né? Talvez seja melhor mentir para a população para você garantir o exercício do poder. Aí vem o enunciado e pergunta o seguinte: o texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre, item A, idealidade e efetividade da moral. Guarda essa. B, nulidade e preservabilidade da liberdade. Será esse? C, ilegalidade e legitimidade do governante. Item D, verificabilidade e possibilidade de verdade. Item E, objetividade e subjetividade do conhecimento. Bom, o que a gente pode anular aqui de cara? A gente pode anular o E, não é uma discussão falando do ponto de vista epistemológico, a discussão sobre o conhecimento. Pode discutir o item C, a gente pode eliminar também. Ilegalidade e legitimidade do governante, não é sobre isso que está se falando. Não é sobre isso. Nulidade e preservabilidade da liberdade, também esse não é um tema que está sendo discutido aqui. Talvez entre o A e o E. Verificabilidade e possibilidade da verdade tem a ver, está relacionado, mas não é o eixo central. O eixo central é isso aqui. Existe um mundo ideal? Existe. Mas existe um mundo da efetividade moral, que é como as coisas acontecem concretamente na realidade. Não é a política como deveria ser, mas como ela é assim que o Maquiavel aborda o mundo. Então, item A. Meu Deus do céu. Ok? Vamos marcar aqui então, item A. Vamos para a próxima. A importância do argumento de Hobbes está em parte no fato de que ele se ampara em suposições bastante plausíveis sobre as condições normais da vida humana. Para exemplificar, o argumento não supõe que todos sejam de fato movidos por orgulho e vaidade para buscar o domínio sobre os outros. Essa seria uma suposição discutível que possibilitaria a conclusão pretendida por Hobbes, mas de modo fácil demais. O que torna o argumento assustador e lhe atribui importância e força dramática é que ele acredita que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser inadvertidamente lançadas nesse tipo de situação, que resvalará, então, em um estado de guerra. Tá? Aqui seria o homem sendo o lobo do homem, estado de guerra. A natureza controla. O texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecida como alienação ideológica. Não tem relação. Microfísica do poder, a gente viu que é a microfísica do poder e sabe que não se encaixa nessa descrição. Estado de natureza? Pode ser. Contrato social? Pode ser. Vontade geral? Não tem absolutamente nada a ver. O que o Hobbes está falando aqui não é sobre o contrato social, é sobre o mundo sem o contrato social. E esse mundo sem o contrato social, ele é chamado na filosofia de estado de natureza. É o homem controlando o homem, como as outras espécies de animais fazem, na base do instinto, da força, da violência e por aí vai.
Terceira questão. A sociedade como um sistema justo de cooperação social consiste em uma das ideias familiares fundamentais, que dá estrutura e organização à justiça como equidade. A cooperação social guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam como sendo apropriados para regular a sua conduta. Disse que a cooperação é justa porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar, desde que todos os demais também os aceitem. Essa daqui é muito fácil, né? Olha só, a cooperação, que é uma vida coletiva, né? Ela é razoável de se aceitar, desde que todos também aceitem, tá? Nesse contexto aqui, no contexto do pensamento político, a ideia apresentada mostra-se consoante a ideal republicano de governo? Não. Corrente tripartite de poder? Não. Posicionamento crítico do socialismo? Absolutamente nada a ver. Legitimidade do absolutismo monárquico? Muito menos também. Com certeza aqui você vai marcar que é o item E, o entendimento do contratualismo moderno. É um contrato, todas as partes topam e assinam, obviamente que subjetivamente, né, esse contrato social, é assim que funciona a sociedade. Por fim, não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. É um texto do Maquiavel lá no livro O Príncipe. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder no seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao... O que é que o Maquiavel faz? Valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo? O Maquiavel? Não. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos? Não. Não é o acaso agindo, é o homem, estrategicamente. São as relações de poder, as disputas por poder dos grupos. É isso que faz a história do mundo andar. Não é o acaso, não é a interferência divina. C. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da razão humana? Pode ser. Item D. Romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem? Não. Redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão? Esse é um bom item. Deixa confuso, mas a resposta correta é aqui, ó. É o item C. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. É a razão que dita os rumos do mundo, segundo o Maquiavel. O mais importante é buscar essa autonomia na razão, ok? Tá aí. Esse módulo foi muito bom. Deixei questões para vocês. Fizemos boas discussões. O segundo módulo das Ciências Sociais, a gente vai continuar falando sobre esses temas ainda. Vamos explorar muito mais os contratualistas e também ver algumas visões mais contemporâneas sobre poder e política. Nos vemos nas próximas, então. Valeu!